Pessoal, vou para o seminário presbiteriano ainda esse ano e nesse vídeo eu quero contar para vocês como foi e como é o processo para um indivíduo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil que deseja ser ordenado a um pastor presbiteriano. Muitas pessoas têm dúvida, é um processo bastante complexo quando comparado a de outras igrejas que normalmente são mais populares e acho que vai ser interessante. Eu fiz parte de uma igreja de um contexto neopentecostal. E lá eu passei pelos processos, pelos trâmites que a denominação exigia para ser ordenado como um pastor daquela denominação. Quando eu migrei para a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu descobri já na Igreja Presbiteriana do Brasil que para se tornar um pastor presbiteriano, exigia-se um processo um tanto quanto complexo e que a minha ordenação em outra denominação não era válida em nenhum momento dentro da denominação da IPB, já que a denominação da IPB ela forma de forma confessional os seus próprios pastores. Para se tornar um pastor presbiteriano, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela exige que essa pessoa seja vocacionada. E ainda que isso pareça ser algo que não deveria ser dito, é muito importante porque por muitas vezes nós podemos perceber aí muitas pessoas se tornando pastores ou pastoras sem de fato compreender o que é uma vocação pastoral. O primeiro vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre a minha ida para o seminário e tudo que eu pretendo fazer nessa jornada que me aguarda para início ainda nesse ano, começou com um vídeo falando sobre a minha vocação, sobre como foi meu chamado. Então esse vídeo está aqui, você pode assistir esse vídeo para tirar suas dúvidas acerca de como foi a minha vocação e como normalmente despertado esse chamado daquele que é vocacionado ao sagrado ministério. Mas se tratando do processo para se tornar um pastor presbiteriano, tudo começa quando o indivíduo sente esse desejo de se tornar um pastor, de ser um pastor presbiteriano. E se ele se sente vocacionado ao ministério pastoral, dentro da igreja presbiteriana, a primeira coisa que ele deve fazer é comunicar isso ao seu pastor e ao conselho da igreja. Se esse termo conselho da igreja é um pouco estranho para você, tem um vídeo aqui também no nosso canal sobre governo eclesiástico, falando sobre o governo presbiteriano. Lá você vai entender melhor como funciona o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil e vai compreender a importância do conselho da igreja local, que é formado por presbíteros, na tomada de decisões para a igreja e também, obviamente, é importantíssimo nesse processo quando se trata de alguém que deseja o episcopado. Então, o indivíduo, ele comunica o pastor e o conselho. A partir de então, esse indivíduo ele vai passar a ser avaliado por meio de responsabilidades que o pastor e o conselho eles vão dando a esse indivíduo, para ver se de fato essa pessoa tem boas motivações nesse seu desejo de se tornar um pastor presbiteriano, para ver se de fato essa pessoa leva jeito, se ela de fato consegue lidar com algumas situações que exigem de um pastor dentro de uma igreja local e também, por que não, fora da igreja local. Essa pessoa vai ser avaliada. Se essa pessoa, sendo avaliada pelo conselho, é aprovada pelo conselho, o conselho da igreja envia esse indivíduo para o presbitério. O presbitério, para que você entenda de uma forma mais simples, ele é uma liderança regional, que é composta por pastores de outras igrejas da região e de presbíteros de outras igrejas da região. Várias igrejas de uma região formam um presbitério. E esse indivíduo, além de analisado pelo conselho da igreja local, ele é analisado pelo presbitério também, a qual a sua igreja pertence. Se em ambas as avaliações, tanto o conselho quanto o presbitério aprovarem esse indivíduo, agora ele passa a ter uma mudança de estágio no seu desejo de ser pastor. Quando ele comunica lá ao conselho e ao pastor, ele vai ser conhecido como um aspirante ao sagrado ministério. Se aprovado pelo conselho, pelo presbitério, ele passará a ser um candidato ao sagrado ministério. Normalmente, e
normalmente é o que acontece, é o que se espera. A Igreja Presbiteriana do Brasil exige, para que uma pessoa seja enviada a um dos seminários presbiterianos, que ela tenha pelo menos 3 anos como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é nesses 3 anos que essa pessoa é avaliada com responsabilidades, com cargos de liderança, de departamentos dentro da igreja, e assim por diante. Então, o que nós temos nesses primeiros 3 anos é um aspirante ao sagrado ministério, que comunicou ao seu pastor e conselho da igreja o desejo que tem de ser um pastor, sendo avaliado ali pelo conselho, pelo pastor, e por que não também por toda a igreja local que vai discernindo ali a vocação desse indivíduo. Enviado ao presbitério e sendo aprovado pelo presbitério, porque o presbitério vai submeter esse indivíduo a uma espécie de uma entrevista, uma mini sabatina, por assim dizer. E eles vão ali avaliar as motivações que aquele aspirante, que aquele indivíduo ele tem para se tornar um pastor. Por que ele tem esse desejo? E sendo aprovado ali pelo presbitério, o agora candidato ao sagrado ministério, ele deverá ter passado no vestibular dos seminários presbiterianos. E aí não é algo tão difícil de compreender. O vestibular dos seminários presbiterianos é um vestibular para uma pessoa que deseja entrar em uma faculdade. Vamos pensar dessa forma. Toda pessoa que deseja entrar em uma universidade, ela passa por um vestibular. E para que você seja enviado a um dos seminários presbiterianos, esse procedimento também acontece. Você deve ser aprovado no vestibular dos seminários presbiterianos. A própria Igreja Presbiteriana do Brasil produz ali o seu vestibular, onde é analisado conhecimento bíblico, conhecimento de modo geral, conhecimento dos símbolos de fé da igreja, onde é avaliado um pouco de inglês, um pouco de português, um pouco de literatura brasileira, a capacidade de produzir uma dissertação, uma redação de acordo com um tema que a própria IPB escolhe. Então, o candidato deve ser aprovado nesse processo do vestibular dos seminários presbiterianos. Aprovado pelo conselho, aprovado pelo presbitério, passou no vestibular dos seminários presbiterianos, esse indivíduo ele é enviado a um dos seminários presbiterianos que a própria igreja tem no Brasil. Lá, essa pessoa normalmente vai cursar um bacharelado em teologia de 4 anos. Então, essa pessoa vai cursar esse curso de forma presencial. Não é um curso que a denominação abre a opção para que ele seja realizado de forma EAD. Lá ele vai ser preparado academicamente para o ministério pastoral. O seminário não forma um pastor, mas o seminário prepara melhor um pastor academicamente. Nesse período onde o candidato está no seminário, ele continua sendo avaliado pelo presbitério e pela sua igreja locais, porque o presbitério vai ter acesso, por exemplo, ao seu boletim, vai ter um feedback do seu comportamento no seminário. A ideia é que nesse período ele seja avaliado também na prática, desenvolvendo trabalhos dentro da sua igreja, da igreja que o enviou, se for possível, né? Se ele for aprovado depois dos 4 anos, depois ele fazer essa faculdade, e exige-se que, como qualquer outra faculdade, para a formação ser aprovado em todas as disciplinas, ele volta a ser avaliado pelo presbitério. Então, aquele mesmo presbitério que avaliou sua motivação, vai avaliá-lo novamente depois de 4 anos. Só que agora, essa avaliação ela vai ser uma avaliação mais teológica. E então ele vai ser ali interrogado oralmente pelos presbíteros, pelos pastores, para que as suas motivações teológicas, suas perspectivas teológicas sejam analisadas. E ele vai apresentar, por exemplo, e vai ser avaliado pelos pastores e presbíteros no sermão-prova, vai pregar para aqueles pastores e presbíteros, vai apresentar uma tese, que é um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que deve defender, por exemplo, um dos símbolos de fé da igreja, da confissão de fé de Westminster. Ele deve apresentar, por exemplo, uma exegese, que é ali um desenvolvimento de um texto bíblico na sua língua original, que é o grego e hebraico, e tudo isso vai ser avaliado pelo presbitério ao fim do curso de 4 anos. Então aqui a gente já tem 7 anos no processo para que um pastor presbiteriano seja ordenado. Se o candidato ele é aprovado
pelo presbitério que ele pertence, aquele mesmo presbitério que o enviou há 4 anos atrás, ele deixa agora de ser, então, um candidato ao sagrado ministério e ele passa a ser um licenciado para exercer o pastorado. O licenciado fica nesse período normalmente por 1 ano, mas pode se estender até 2. Mas o que normalmente acontece é que o licenciado fica nesse estágio por 1 ano. Normalmente o que acontece, ele fica 1 ano sendo pastor auxiliar ou, a depender da demanda do seu presbitério, da sua região, pode até já exercer o papel, a função de um pastor titular em uma igreja, se for de fato a necessidade. Mas é depois desse período onde ele é esse pastor licenciado, e nesse período ele ainda continua sendo avaliado pelo presbitério. Nesse período, sendo avaliado e aprovado, que é normalmente o que acontece, aí então o indivíduo ele é ordenado a pastor presbiteriano. E é só aí que ele vai começar seu ministério de fato nessa função, como um pastor presbiteriano. Então, aspirante ao sagrado ministério, candidato ao sagrado ministério, licenciado e pastor presbiteriano. Eu espero ter te ajudado até aqui. É um processo longo aí que envolve cerca de uns 8 anos, né? Mas para aqueles que de fato são vocacionados e são chamados ao ministério, é um tempo prazeroso, um tempo de aprendizado, um tempo também de provação, e que o Senhor submeta mais homens a esse processo detalhista, burocrático, mas que visa forjar homens preparados para ministrar a palavra de Deus no Evangelho do nosso país. Que Deus te abençoe.